Vamos a uma aula de desenho técnico. Eu sou o professor Paulo Vanucci, essa é a aula de número 11. Hoje nós vamos falar sobre projeções com rotação. A bibliografia que nós vamos utilizar nessa aula é do professor Alisson Dalsasso Corrêa de Souza, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Vamos fazer aqui uma introdução. Bom, dependendo de algumas peças, a superfície dessas peças são oblíquas. Tá? É o caso, por exemplo, dessa peça aqui à direita e dessa peça à esquerda. Elas são oblíquas em relação ao seu plano de projeção. E por causa disso, tá? Nós precisamos utilizar outros tipos de projeção para obter as vistas da própria peça, né? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com projeção com rotação. Projeção com rotação. Aqui nós temos, nesses dois casos de peças aqui, a gente tem um certo ângulo em relação ao plano vertical. E nós fazemos uma projeção também para obter a vista dessa peça. No caso, a gente falou em uma aula posterior, né, que nós tínhamos as vistas auxiliares que nos ajudariam a resolver esse problema de vista com uma peça como essa. Acontece que essa peça ela não tem aqui na base um eixo de rotação. E isso não nos ajuda a obter uma projeção em que nós vamos utilizar a rotação como um auxílio para obter a vista final. Então, nesse caso aqui, a nossa peça ela não pode ser feita uma projeção com rotação, por isso que a gente usa uma vista auxiliar para obter a vista dessa peça. Quando a peça, exemplo como essa peça aqui, né, ela apresenta um eixo de rotação, então nós podemos utilizar uma projeção com rotação, certo? Então apresenta essa peça aqui, por exemplo, nós temos outro eixo de rotação, nós podemos utilizar a projeção com rotação para obter as vistas dessas peças que têm superfícies oblíquas. Bom, a rotação então um tipo de braço. Então, isso aqui, por exemplo, como a parte oblíqua aqui em cima e o braço de comando embaixo. Como que se ficaria, né, a projeção ortográfica em dois planos de projeção se a gente o nosso sistema de vista ortográfico ortogonal, sem nada. Então, se eu visse a peça, por exemplo, com essa vista frontal, né, daqui para a esquerda, eu veria a peça dessa forma num dos planos. Até aí tudo bem. Mas se eu vou projetar de cima para baixo, inferior, a vista superior ficaria distorcida. Então, certo? Isso projetando ortograficamente dois planos. Mas o que nós queremos é evitar a distorção e o encurtamento da peça. Quando a gente vai fazer a projeção ortográfica normal, nós não queremos que haja distorção. Se a gente parar e analisar, por exemplo, a projeção ortográfica nos planos rebatidos, que seria esse plano inferior e esse plano vertical, no plano vertical, essa vista aqui não teve alteração, né? Você vê aqui que a distância AB permanece aqui, e CD é a mesma, então, com distorção nesse tipo de vista. Tá? O que
Por que isso acontece, né? Na nossa vista frontal, que é essa vista aqui, a parte oblíqua ela fica representada no que nós chamamos em verdadeira grandeza. Então não é distorcida as dimensões da peça. Agora, na vista superior, o que acontece? Na vista superior, a vista fica encurtada. Então o segmento AB aqui, por exemplo, ó, é menor do que na vista. A vista frontal ser maior, a vista distância bem é encurtada, tá? A gente vê isso também que seria o diâmetro da parte cilíndrica, ela também é encurtada. A gente faz esse tipo de projeção, vistas ortográficas desse tipo aqui, nós distorcemos a nossa peça, o objeto. Então, para que o segmento, tanto o segmento AB quanto o CD, eles não sejam distorcidos, eles permaneçam na verdadeira grandeza, com as dimensões da peça sem distorção, a gente precisa fazer um pequeno artifício, que é rotacionar a parte oblíqua da peça, imaginar que ela está rotacionando. Então, essa figura à direita, ela vai expressar bem o que a gente quer dizer. Então você vai imaginar que essa parte aqui, ó, ela se rotaciona em relação ao eixo da peça. Mas isso é uma forma da gente resolver o problema, a gente só imagina isso. Então você não precisa, na hora de avaliar o seu desenho, estar desenhando isso. Isso aqui não, é só uma maneira da gente interpretar. Essa vista vertical, ela permanece a mesma. A vista superior, você imagina que você vai pôr aqui na vista superior a parte já rotacionada dessa parte inclinada, oblíqua. Tá? Então, primeiro eu inclino ela, rotaciono, depois ela vai ficar aqui em verdadeira grandeza. Tá? Então, é isso que a gente tem que imaginar. Há uma rotação da parte oblíqua e o que eu vou botar no meu desenho é a parte já rotacionada. Então a gente percebe que a parte oblíqua ela fica sobre o eixo principal da peça, né? Então aqui é o nosso eixo principal, vocês estão vendo, depois ela rotacionada, e é isso que eu vou estar enxergando, certo? E ela fica também paralela ao plano de projeção, no caso horizontal. Nós estamos vendo aqui, ela fica paralela ao plano de projeção horizontal. Você percebe também que as distâncias elas permanecem a mesma, elas não se alteram, então não tem mais distorção. Certo? Então, tanto na vista frontal quanto na vista superior, nas duas, a gente vê que as medidas permanecem as mesmas. A marca de centro do cilindro vazado, nesse caso aqui, ó, essa marca de centro, ela é a existência do eixo associado a essa linha de centro, que permite a rotação da parte oblíqua. Então, essa linha de centro aqui é ela que permite que nós rotacionemos o nosso objeto, tá? Se não tivesse essa linha de centro, a gente não poderia rotacionar a peça. Então, após a rotação, a parte oblíqua ela fica representada em verdadeira grandeza na vista superior. Então, no final, as nossas vistas ortográficas, nós vamos, para essa pecinha, para esse modelinho, nós vamos ter essas duas aqui, essas duas vistas finais, tá? Certo? Bom, como que ficaria a projeção ortográfica normal de uma peça como essa? Nós temos aqui essa peça, ela tem 1, 2, 3 nervuras, tá? Ela é cilíndrica e também ela tem um furo, ela é vazada, né? Como que seria a nossa vista frontal? Então, vamos ver aqui, ó, as nervuras A e C. Então, essa é uma nervura A e essa é a nervura C. Elas estão oblíquas em relação aos eixos da peça. Então, está aqui o nosso eixo da peça, ó, tá? E esse eixo horizontal. Essa nervura aqui,
ela está, a nervura B, ela está em relação ao eixo horizontal, ela está em cima do eixo. Eu não teria problemas em relação a ela. Mas as outras duas nervuras, elas estão oblíquas em relação ao eixo da peça. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente for fazer a vista dessa peça, a gente vai perceber que ela vai ficar distorcida, tá? Se eu observar a vista frontal dela aqui, ó, ela vai ficar distorcida. Então, o que a gente precisa fazer para evitar a deformação? Nós vamos ter que fazer uma projeção ortogonal aqui. O que acontece para tipos de peças, né, que tem nervuras como essa, tá? Nós vamos ver outros itens também, orelhas e braços. E aparece com uma quantidade ímpar. Então nós temos aqui 3 nervuras, tá? 1, 2, 3. E também está uma posição, aqui está numa posição simétrica em relação a esse eixo horizontal, mas em relação ao eixo vertical ela está assimétrica. Então, para esses casos, a gente tem que utilizar a projeção utilizando deixa eu só voltar, uma projeção com rotação, certo? Então para a gente facilitar a interpretação do desenho, nós vamos pegar a nervura C, essa daqui, e nós vamos representar em verdadeira grandeza. Então a gente faz isso imaginando que ela rotacione e venha para o eixo horizontal, como está aqui. Tá? Mesma coisa para a nervura de cima, ela vai rotacionar para baixo. Quando isso acontecer, o que a gente vai estar visualizando em cima, né? Nós vamos estar visualizando como se tivesse uma nervura nessa região. Tá? Então a gente imagina que ela rotacione e representa a imaginação da rotação aqui, tá? Vamos dizer assim, né? Certo? Então essa é a representação final. Se a gente então fosse representar no papel, nós teríamos 2 vistas para essa peça. Tá? Essa vista frontal, que foi projetada com rotação, e essa vista superior, que ela vai indicar para a gente onde estão as nervuras, né? Então nós temos 3 nervuras aqui, elas estão numa posição uma em relação à outra. Esse outro exemplo a gente pode citar, né? Então nós temos aqui 3 encaixes, ó, eles estão 120 graus entre um ao outro. Se eu fizesse uma vista superior dessa peça, né, seria essa daqui. E a vista frontal, eu fiz um corte aqui nessa... Na verdade eu não fiz um corte, na verdade nesse caso a gente não fez o corte. O corte a gente vai falar na próxima aula, tá? Nós pegamos esse eixo aqui, ó, horizontal, certo? E se a gente olhasse, por exemplo, a vista frontal dela desse ponto de vista, né, como que ficaria? Eu estaria vendo esta superfície aqui, essa parte, né? Eu tenho que indicar o furo, o início do furo e o final do furo aqui, então está indicado aqui. Como existe um furo, há uma linha de centro aqui. Esse furo também é apresentado com uma linha de centro e as linhas interrompidas, né? Só que, como eu fiz a rotação dessa parte superior e a parte inferior para o centro, em horizontal, então eu vou ter praticamente a vista da vista direita da vista superior vai ser igual à parte, ela vai ser espelhada, né? Então nós temos com rotação representada aqui, certo? Aqui nós temos braços de polia, tá? Nós vamos falar na próxima aula sobre como que ficaria uma situação em que a gente está estudando cortes, tá? Então eu deixo aqui uma visão futura da nossa próxima aula, que a gente vai estar observando, tá? Essa parte de cortes, tanto para polias quanto engrenagens, tá?
Então essa vai ficar para a aula que vem, já deixo aqui indicado, tá? Então a gente finaliza por aqui, pessoal. Até a próxima e bons estudos.